E aí a palavra que nós vamos lidar um pouco mais hoje, servir a um propósito. Qual seria o propósito que fez com que Darcy Ribeiro fosse, em toda a sua trajetória desde jovem, uma pessoa nascida em 1922, nasceu em Montes Claros, no norte do estado de Minas, e passou a vida atuando pelo mundo afora e também no Brasil, com uma perspectiva: não perder o horizonte daquilo que ele entendia como sendo a razão do que fazia. O propósito, por que fazia o que fazia? Porque ele queria, sem dúvida, e eu vou usar uma expressão a qual eu vou voltar depois, ele queria deixar a vida mais cheia de graça. A vida mais cheia de graça, isto é, mais engraçada. Atenção, cautela, porque uma vida que não tem graça, isto é, que não é abençoada, não é cuidada, não é protegida, não é elevada, é uma vida na qual a graça se ausenta. E o termo que a gente usa, e é o termo correto, é uma vida desgraçada. Você tem a vida engraçada, cheia de graça, e a vida desgraçada, que é aquela na qual a graça se ausenta. Eu estou usando, repito, de propósito a palavra graça, porque ela é, em latim, graça é uma versão de um termo grego antigo, que é caris. Caris. Da onde vem carisma, carismático? Uma pessoa cheia de caris é aquela que era cuidada, que nos fazia bem, que cuidava dos outros também. O termo latino vai ser mais direto para nós. Era uma pessoa cheia de graça, isto é, que nos fazia bem e nos faz bem. Que, portanto, não fazia bem apenas a ela, mas também às outras pessoas. E o bom disso é que essa pessoa ela é engraçada. Uma pessoa engraçada não é uma pessoa ridícula. Uma pessoa engraçada não é aquela apenas que nos faz rir no sentido do divertido. Uma pessoa engraçada é a que nos faz bem. E ela nos faz bem porque ela faz bem o bem que quer fazer e deseja fazer naquilo que faz. E o melhor de tudo é que você e eu gostamos demais de estar com pessoas que são engraçadas. Você conhece muita gente perto de você que é uma pessoa que te faz bem, que te eleva, que faz com que você tenha desejo de ir adiante, de buscar, de estar com ela. Você tem famílias que são engraçadas e você tem famílias que são desgraçadas. Nessas a graça se ausenta. Eu moro na cidade de São Paulo há 55 anos e essa é uma cidade que em vários momentos oscila entre ser uma cidade engraçada, ou seja, em que a gente encontra aquilo que nos cuida, nos eleva, nos protege, e também de ser uma cidade desgraçada. Ô vida desgraçada, ô empresa desgraçada, ô família desgraçada, ô casamento desgraçado. O que significa o desgraçado? Aquele que perdeu o encantamento, aquele que perdeu o cuidado, que perdeu o zelo. E eu falo isso em relação a Darcy Ribeiro, porque ele, uma pessoa muito engraçada, ajudou a cuidar de sonhos, de projetos, de utopias, de coisas que ajudam até hoje, com aquilo que produziu e fez, a que a gente se cuide. Inclusive, esse espaço do Memorial da América Latina tem uma parte com o nome de Darcy Ribeiro. Interessante, porque Darcy Ribeiro fez o projeto cultural, mas quem fez o projeto arquitetônico desse espaço que estamos é Oscar Niemeyer. Vocês imaginem que Oscar Niemeyer morreu no dia 5 de dezembro do ano de 2012, com 104 anos. 104 anos. Um dos maiores arquitetos da contemporaneidade, alguém que fez coisas pelo mundo afora e no nosso país também. Haja vista Brasília, uma parte daquilo que está na cidade de São Paulo, como esse espaço e o Copan, por exemplo, ou na cidade minha de origem, que é Londrina, onde o projeto da atual rodoviária é exatamente do Oscar Niemeyer, em Belo Horizonte. Atenção, até 102 anos de idade, Oscar Niemeyer continuava atuando, trabalhando, debruçado sobre a prancheta. Um homem que conseguiu fazer com que aquilo que ele fazia, tendo um porquê muito claro, seguisse adiante com encantamento. Oscar Niemeyer nasceu no dia 15, olha só, de dezembro de 1907.
e viveu até 2012. É uma vida absolutamente fértil. Eu gosto muito, né, dessa ideia do Niemeyer em 15 de dezembro de 1907, porque ele nasceu 70 anos antes do André. Né, um dos meus filhos que aqui está, que nasceu no dia 15 de dezembro, mas de 1977. 70 anos antes do André, estreou no planeta Oscar Niemeyer. E trouxe para ele mesmo um projeto, uma ideia, uma perspectiva que ele adotou, usando a arquitetura como sendo o porquê, né, do caminho que ele percorreu. Oscar Niemeyer, claro, vivenciou coisas muito difíceis. Ele morreu com 104 anos. Ainda assim, mesmo com toda essa perspectiva, Niemeyer não perdeu a chama, não perdeu o porquê das coisas que ele fazia. Eu não tenho dúvida que se eu tivesse perguntado a ele um dia, nunca tive essa ocasião, mas tivesse perguntado a ele, por que faz o que faz? Isto é, como é que alguém aos 102 anos de idade, 2 anos antes de falecer, ainda continuava projetando coisas, buscando criar? É provável que ele dissesse que ele queria fazer com que o mundo ficasse mais belo, que as pessoas ficassem mais felizes, mais solidárias, mais comunitárias. E aí um outro de nós pode dizer, mas que coisa romântica, que coisa fora de lugar. No mundo prático, concreto, não há mais lugar para isso, para esse tipo de romantismo, de desejar fazer antropologia, como Darcy Ribeiro, para que o mundo seja melhor, para que as pessoas sejam melhores, ou não há lugar para fazer da arquitetura uma atividade que envolva um mundo mais belo, uma vida menos desgraçada. E eu tenho que insistir que, provavelmente, uma das grandes razões pelas quais uma parte imensa das pessoas faz o que faz é para deixar a própria vida e a vida de outras pessoas, da sua família, seu grupo de amigos, sua comunidade, mais cheia de graça. Nós da Fonte Universal nos preocupamos com o bem-estar das pessoas, por isso, ao se inscrever em nosso canal, você estará nos ajudando a produzir mais conteúdos com mais qualidade e relevância para todos. Muito obrigado!